Sentença. O segundo-tenente Jurandir Gomes de Carvalho, o cabo José Maria Francisco e os soldados Félix Gaspar, Argentino Teodoro Tavares, Francisco Torres Dutra, Florício Fornaciari, Milton Souza Silva, Sebastião Cândido dos Santos, Sebastião Campelo de Oliveira, José Gomes Vidal, José Rodrigues, João Clementino Silva, João Medeiros, Moacir Gomes de Almeida, Odeino Gomes, Elson Valeriano, Joaquim de Carvalho, Oswaldo Ferrarese de Castro e José Cirilo Borges, todos da Polícia Militar deste Estado, foram denunciados pelo Dr. Promotor de Justiça como incursos nas sanções dos artigos 181, parágrafo 2º, incisos 6 a 182, parágrafo 1º, incisos 1 e 3, combinados com o artigo 33, parágrafo 2º, todos do Código Penal Militar, por terem os referidos militares disparado suas armas, fuzis, metralhadoras e revólver contra a massa operária que se postara ao longo da rodovia MG4, em frente ao Escritório Central e Ambulatório 12 Minas, em Ipatinga, no dia 7 de outubro de 1963, resultando dos incidentes 8 mortes e vários feridos. Segundo abundantes informações trazidas aos autos pelas testemunhas arroladas na denúncia e por parte da defesa, bem como através de farta publicação na imprensa, uma série de conflitos entre operários e militares destacados em Ipatinga precedeu aos lamentáveis fatos ocorridos na manhã do dia 7 de outubro, no distrito de Ipatinga, comarca de Coronel Fabriciano. Em geral, a nossa gente da zona rural e mesmo a massa proletária das grandes cidades não tolera o homem fardado, sendo os policiais militares os mais visados. Podemos observar com frequência nos espetáculos futebolísticos, quando os estádios acham-se lotados e os integrantes da corporação policial entram no recinto para circular em campo, não raro recebem os apupos, as vaias das multidões compostas, em sua maioria da classe operária. Os termos meganha e cachorro do governo são usados também por essa classe. Trata-se de um fenômeno psicológico incontestável. Não se pode negar que, por outro lado, a psicologia das massas constitui-se em fator básico, determinante dos sangrentos incidentes de que tratam os autos. Nós sabemos que as multidões são armas poderosíssimas quando dirigidas e orientadas por demagogos ou condutores de homens, líderes treinados para manobrar massas humanas. Ora, segundo cópias e prova testemunhal, a massa constituída de operários 12 Minas e outras empresas congêneres organizaram-se em piquetes grevistas dirigidos e articulados por cidadãos especializados em conduzir massas proletárias e filiados ao extinto Partido Comunista do Brasil, entre os quais encontrava-se o parlamentar Clodesmith Riani, Simval Bambirra, José Gomes Pimenta, vulgo Dazinho, etc. Tudo com o fim de evitar a entrada dos outros operários ao serviço. Entre mentes, realizava-se no Escritório Central 12 Minas uma reunião dos líderes sindicais, os diretores da empresa e o senhor capitão Robson Zamprogno, no qual discutiam-se as reivindicações dos operários. Muitas das reivindicações foram atendidas, inclusive a do aumento salarial, mas a mal-sinada reunião não podia ter demorado tanto tempo. Tudo leva a crer que os próprios líderes sindicais hajam contribuído para a maior delonga da reunião, a fim de que houvesse tempo necessário para a massa de grevistas dominar os militares. No dia da ocorrência narrada na denúncia, os líderes comunistas mais proeminentes, tais como Tertuliano José Ferreira, vulgo Fidel Castro, Esperidião, o grego, Gabriel José Ferreira, Paulo Fernandes, fulano de tal, Alfredo Dias Sobrinho, vulgo Pau de Arara, orientados por conhecidos parlamentares, jornalistas e políticos, entre os quais Roberto Morena, Orlando Bonfim, Carlos Olavo da Cunha Pereira, Clodesmith Riani, Simval Sinqueira, Simval Bambirra e outros, dirigiam, controlavam e insuflavam a massa, sendo rigorosa técnica bolchevista. Infelizmente, os meios que dispunham os réus não eram os mais adequados para o mister que lhes foi concedido.
Nos centros mais adiantados da América do Norte e da Europa, usam-se mangueiras apropriadas para dispersar multidões, lançando-lhes jatos violentos de água. Mas o tenente Jurandir e seus comandados receberam do Estado metralhadora FMZB, metralhadora FMH, fuzis ordinários, revólver SW calibre 45 e uma dúzia de bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo. A defesa dos acusados apresentou um trabalho meritório, bem esquematizado e coordenado de acordo com o método científico da organização e divisão do trabalho, separação de tarefas, e sustentou a tese discludente definida no inciso 3º do artigo 29º do Código Penal Militar, isto é, a prática do fato em estrito cumprimento de um dever legal. Isto é, a prática do fato em estrito cumprimento de um dever legal. Que fariam os senhores julgadores em lugar dos réus? Atirariam flores aos operários? Entregar-lhes-ia suas armas? Dispersar-se-iam como salve-se quem puder, pelo meio da multidão? Ou finalmente aguardariam calmamente que os operários tão pacíficos e ordeiros lhes arrebatassem as armas e os prendessem ou os massacrassem ali diante da usina? Nessas condições, o Conselho Especial de Justiça, reunido em sala secreta, resolve por maioria de 4 votos contra 1 a absolver o réu primeiro-tenente Jurandir Gomes de Carvalho e demais acusados dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal grave, definidos respectivamente nos artigos 181, parágrafo 2º, inciso 6 e 182, parágrafo 1º, incisos 1 e 3, todos do Código Penal Militar, imputados aos réus da denúncia, por entender que os acusados praticaram os fatos no estrito cumprimento do dever legal, reconhecendo ainda que os mesmos agiram em legítima defesa, repelindo a agressão atual e iminente à integridade física de todo o contingente, bem como a própria honra da corporação. A absolvê-los, por unanimidade de votos, do delito de insubordinação, definido no artigo 141 do CPM, imputado aos réus na denúncia, por entender que o crime não se haja caracterizado, por inexistirem provas de que os réus tenham tomado conhecimento direto da ordem de cessar fogo emanada do delegado especial de Ipatinga, senhor capitão Robson Zamprogno. Deem-se-lhe baixa na culpa se por outro motivo não estiverem sendo os réus processados, transitada esta em julgado PRI. Sala das reuniões de Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 8 dias do mês de março do ano de 1965.